Hoje vamos conversar sobre um assunto sério. Vamos falar sobre a depressão. Como a Organização Mundial de Saúde afirma, a depressão é o mal do século XXI. Vem comigo! Para falar da depressão, eu preciso falar de alguns dados que para mim são extremamente importantes. A gente está ouvindo muito sobre dados de mortes de pessoas devido ao coronavírus. Mas por acaso você já se perguntou quantas pessoas morrem por ano pela depressão? Aposto que não. Mas eu vou te dar alguns dados que, no meu ponto de vista, é extremamente importante. E talvez você sabendo sobre eles, você reflita um pouco mais e veja a depressão não mais como uma frescura, numa bobeira, como um piti, mas sim como um assunto sério, algo sério que precisa ser ouvido, ser dado atenção. A população está em média de 200 milhões de pessoas. Dessas 200 milhões de pessoas, 5% delas possuem algum grau de depressão. 11 mil pessoas morrem por suicídio, sendo que desses 11 mil, 50% é por depressão. Conseguiu dar uma olhada, perceber a proporção do que a depressão faz na nossa sociedade? O que talvez ela faça na sua rua, no seu bairro, na pessoa da esquina? E que muitas das vezes a gente não percebe, não dá tanto valor, não dá tanta consideração? É muito importante. Então, acorda. Talvez o seu amigo, talvez alguém pertinho de você possa estar precisando da sua ajuda e você não sabe como, nem sabe o que está acontecendo, mas eu vou tentar te mostrar o que está acontecendo. As principais características da depressão são a empatia, a tristeza, a irritabilidade, a mudança de comportamento. Mas eu acho que o que mais você quer saber é como eu consigo identificar que esses sintomas são realmente de uma depressão ou, sei lá, de uma pessoa chateada, estressada. Os médicos, eles colocam um padrão básico para definir que a pessoa está começando, ou tem algum grau, ou está desenvolvendo algo como a depressão. E a gente define muito simples. São sensações repetitivas ao longo do dia, tá? Por mais de 3 dias durante a semana e por mais de 2 semanas seguidas. Poxa, mas eu preciso saber disso? Isso é o mínimo. Mas existem muitas coisas, porque às vezes a pessoa depressiva não necessariamente é aquela que fica super parada, ou em casa trancada, que só chora ou não. Existem muitos tipos de depressão. E não é porque eu tô depressiva que eu preciso parar tudo. Grandes artistas, grandes nomes famosos do cinema, falaram já sobre depressão e disseram que estavam deprimidos, e se você visse os filmes deles e vissem as reportagens sobre eles, você nunca ia achar que eles teriam. Então, vamos olhar com um olhar diferente. Quais são os principais tipos de depressão, Eveline? Não, melhor. Quais são as principais causas da depressão? Eu acho que falar isso primeiro vai ser melhor para você entender. Existem alguns fatores. Um deles, por exemplo, é o fator genético. Acredita-se que 40% é devido à genética. Fatores bioquímicos. Eles estão entrelaçados aos neurotransmissores da dopamina, serotonina e noradrenalina. São que referenciam aí a depressão. Fatores comuns. Exemplo, bullying. Como assim, Eveline, bullying? Bullying é só um exemplo. Existem vários motivos para você ter depressão, mas esses motivos são por causa de algo que ocorreu e aí gerou a depressão, tá? Também existem outros fatores. Exemplo, hormonal. Vou te dar um exemplo de hormonal. Por exemplo, um homem, ele tem testosterona. Se a testosterona dele estiver em baixa, existe uma grande probabilidade de ele entrar em depressão. Você sabia que existem tipos de depressão? Vamos saber um pouquinho mais também? Falando sobre tipo de depressão, dividimos em 2 partes: adolescentes e adultos. Os de adolescentes vão de 7 a 18 anos. Na minha cabeça, isso não é adolescente. 7 anos é criança. E você podia imaginar que uma criança poderia ter depressão? Pode sim. E pela questão do adolescente,
grandes alterações devido ao hormonal, ao período, a todos os estresses que acontecem na adolescência, essa mudança toda, muitas pessoas olham simplesmente como um piti de adolescente, alguma coisa assim. Mas não, ele pode ser depressivo sim. E lembra, eu falei que depressivo não necessariamente fica na cama não, tá? Então, como eu já disse isso, eu quero que você comece a refletir e olhar talvez seu filho, o amiguinho do seu filho e outras crianças também como possíveis seres que podem ter depressão. Essa depressão ela é muito específica. Ela é baseada numa explosão de raiva. É um comportamento irritado e zangado o tempo todo. O nome dessa depressão é transtorno disruptivo do humor. Como já disse, vai dos 7 aos 18 anos. Então, aqueles shows que eles dão, talvez não seja só um show, não. Talvez, de fato, tenha alguma coisa aí, precisa ser investigado, precisa ser revisto. Agora, vamos para a parte adulto. Nós temos a depressão maior. A depressão maior vai dos 18 aos 29 anos. Quais são as características dela? São características de depressão, tá? Mas é crescida de algumas coisas. Então, você ainda tem a tristeza, você ainda tem a empatia, só que aí a gente aumenta com a insônia, a gente já tinha lá o comportamento, alteração de comportamento, né? Continua com essa alteração. Nós temos ganho ou perda de peso muito acentuada e o principal, uma falta de vontade total de fazer qualquer coisa. Esse maior já diz, tá? Essa depressão maior, ela é mais grave, ela é mais forte, ela é mais acentuada. Existem também outros casos. Um deles é a distimia. Olha só, eu já tentei explicar a distimia várias vezes e uma forma brincando foi a forma que eu melhor consegui apresentar a característica da distimia. Eu vou falar essa brincadeira, mas não significa que seja uma brincadeira. É sério, esse assunto é sério. Mas eu acho que vai ser muito fácil, pela brincadeira, você entender, você ter uma percepção diferente sobre esse tipo de depressão, que para muita gente é uma característica de personalidade, não é, tá? Vou brincar, mas não é uma brincadeira, é coisa séria. Ó dia, ó vida, ó azar, mundo cruel. Lembra do Rabugento da nossa época? Vai ter gente que não vai entender porque não vai lembrar desse desenho e nem vai saber que ele existe, tá? Mas é o Rabugento. Por que essa depressão chamada distimia, eu comparei ao Rabugento? Porque parece como uma personalidade, mas não é não. Ela é essa pessoa sempre triste, com mau humor, irritadiça, sabe? Aquela pessoa rabugenta. Então, mas talvez o rabugento do seu vizinho não seja rabugento. Talvez ele seja uma pessoa distímica. E eu usei essa brincadeira para mostrar como é que é a sensação que eles têm. Quando eu converso com alguém distímico, é essa sensação, sabe? Ó dia, ó vida, ó azar, tudo comigo não dá certo, tudo comigo dá errado, parece que a nuvem só tá na minha cabeça, só chove na minha cabeça. Não chove só na cabeça dele, mas essa é a sensação dele, essa é a forma como ele vê o mundo. Então, distimia, apesar de eu ter feito essa brincadeira, é sério e muitas pessoas não dão valor e nem compreendem a distimia como uma depressão. Vem como uma característica de personalidade e não é. Agora essa eu vou respirar fundo, porque para eu falar disso eu acho que mexe também um pouquinho comigo, porque eu conheço muito sobre esse assunto e me dói um pouquinho. Nós vamos falar sobre a depressão pós-parto. Só que quando falamos de depressão pós-parto, muitas pessoas falam pós-parto. Não necessariamente. Hoje, os estudos recentes mostram que 50% do que se é dito depressão pós-parto, na verdade, essa sensação e os sintomas começaram antes do neném nascer. Aconteceram no primeiro trimestre. Só que o primeiro trimestre ele é muito caracterizado de uma expectativa muito grande, de um medo, de várias sensações, que é uma mudança hormonal absurda, tudo muito demais para uma mulher, principalmente na primeira gravidez, porque elas não conseguem entender muito bem o que está acontecendo e existe um medo, e é esse medo que acaba complicando um pouco mais as coisas, tá?
A depressão pós-parto eu vou caracterizar ela por uma ansiedade grave, tá? E vou colocar ela até como algumas pessoas, elas têm alguns surtos de pânico, podendo sim virar transtorno de pânico, tá? Mas quando a gente fala disso, a gente fala que existem também outras coisas, por exemplo, o Baby Blues. E eu quero deixar ele pro final, porque eu quero falar algo bem especial sobre ele, porque eu acho que é falado de uma forma mais simplificada e não é. Quando a gente fala aí que pode começar antes do parto, realmente, lá no primeiro trimestre, as sensações já estão começando. O pós-parto já tá ali, já tá apresentando pânico e tudo mais. Depois, quando a criança nasce, você ouve muito relato de mãe falar assim, eu tô me sentindo desesperada, eu tô me sentindo estressada, eu tô me sentindo isolada, eu tô sentindo que eu não tô tendo apoio da minha família. Muitos falam que se sentem muito sós e que ele assim tem muita falta do parceiro tá ali junto. Mas a questão mais importante de se falar do pós-parto é sobre a desconexão que a mãe sente do bebê. Essa é a parte mais complicada do pós-parto e isso pode durar mais de 45 dias, tá? Vamos falar sobre o Baby Blues? Porque eu quis deixar ele separado. Ele é uma depressão pós-parto? Ele é uma depressão pós-parto. Ele pode acontecer no primeiro, pode acontecer no segundo mês. Essa depressão, ela vem de uma forma diferente. Bem diferente do pós-parto, porque é muito sensação. E não é essa sensação genérica que a gente falou agora. É uma sensação muito interna. É a sensação, eu vou dar conta dessa criança, o que vai acontecer, eu vou saber cuidar, eu vou ser uma boa mãe, eu vou conseguir administrar isso tudo. Mas o que mais caracteriza a Baby Blues é que a mãe, infelizmente, ela cria uma aversão ao seu neném. Ela não consegue amamentar, ela não consegue cuidar, ela não consegue chegar perto. Esse neném, para ela, tem um simbolismo quase que como roubou o alvo dela. E essa sensação é muito difícil para ela e para quem vive com ela, porque a gente nunca espera uma mãe tendo isso, né? A gente espera aquela mãe que vai acolher, que vai tentar ser a super mãe, porque quem é mãe, eu sou mãe, a gente parece que vira um povo com milhões de braços para aguentar bolsas, crianças, brinquedos e milhões de coisas, e a gente tem que dar conta. Eu brinco dizendo que é tudo em tempo de miojo, 3 minutos está pronto, a gente tem que correr contra o tempo, correr porque às vezes se piscar o neném vai fazer uma besteira e pode cair, se machucar. Então ninguém espera essa aversão, mas essa aversão pode ocorrer. E é muito doído para essa mãe, tá? Porque ela tem consciência que ela não deveria sentir isso. Dói muito, para ela e para todos. Nesse momento ela precisa de ajuda. Toda depressão precisa de ajuda, mas essa é fundamental. Eu não quero assustar, então por isso eu não vou falar alguns casos que eu vi no meu período de faculdade, mas sem dúvida nenhuma eu digo para vocês. Acho que a professora me chocou, a professora me assustou, porque eu me lembro num caso que ela disse e eu chorei bastante, eu não consegui conceber como uma pessoa era capaz daquilo, mesmo sabendo que é uma doença, mesmo sabendo tudo, não conseguia. E hoje eu continuo achando muito pesado tudo que ela disse, mas eu sei que foi importante eu ter ouvido. Mas eu não vou passar isso pra vocês não, porque eu acho que eu não preciso chegar a esse ponto. O ponto que eu preciso te dizer é, fique perto dessa pessoa, dê atenção a ela, dê atenção dessa criança, ajude, console, conforte. Se for necessário, cuide dessa criança pelo tempo que essa mãe precisar para ela estar bem e poder fazer o papel dela, que eu tenho certeza que dentro dela ela quer fazer. Ela só não sabe o que está acontecendo. Bom, falei pra caramba. Esse áudio vai ficar enorme, esse vídeo vai ficar gigante, mas eu acho que eu falei tudo que eu precisava. Mas não tudo que eu devia. Não tudo que eu devia. Tem muito mais no meu site, tem muito mais nesse artigo sobre depressão. Lá eu coloco muito mais coisas. Exemplo, qual a diferença da depressão para ansiedade, qual a diferença da tristeza para depressão, como identificar que o meu amigo tem depressão, como eu posso ajudar o meu amigo a sair da depressão, como eu posso entender esse processo, como eu posso apoiar. Tem milhões de coisas a mais.
Eu só falei uma pontinha, eu só falei partes que eu achava que eram muito importantes, ser de relevância para todo mundo saber, mas tem muito mais lá. Vai lá, tenho certeza que você vai gostar, tenho certeza que você vai aprender. Então, dá uma olhadinha aqui embaixo, lá embaixo vai estar o site, entre e curta. Vem comigo. Beijo grandão, até a próxima.